Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, trazendo para vocês a blusinha do conjunto Pedro Henrique. Ela ficou assim. Fechamento aqui com 3 botõezinhos, faz par com a toquinha e ainda vai ter a calcinha. Esse conjuntinho foi muito rápido e muito fácil de fazer, e apesar do ponto simples, o efeito visual foi muito satisfatório. Para trabalhar esse conjuntinho, eu usei o fio ABC da Círculo. O tex dele é 232. A cor aqui é o branco. Também utilizei, para essa corzinha aqui, como não achei do mesmo fabricante, optei pela Super Bebê, porque o tex é muito parecido. Essa cor é a cor 6005. Para esse azul aqui intermediário, também usei ABC. Essa cor aqui é a 541 enceada. E por último, usei o azul marinho, também ABC. Essa cor é a 640. Para trabalhar esse conjunto, utilizei uma agulha de 2,5. Agora, para fazer essa sanfona aqui do pescoço e esse acabamento aqui dos botões, essa aba aqui, eu baixei a minha agulha. Fiz com uma agulha de 2 milímetros. Eu acho que fica mais delicado. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha, deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Na medida do possível, respondendo a todos vocês. Mas até lá, vem comigo. Para iniciar a palhinha dessa blusinha, eu comecei com 82 correntinhas, medindo 32 centímetros. Feitas as 82 correntinhas, fiz 3 para subir e a partir da 5ª correntinha, comecei a trabalhar meus pontos e dividir essa palhinha. Fiz 12 pontos altos para a primeira parte da frente, 2 correntinhas, sem pular ponto de base, 16 pontos altos da primeira manguinha, 2 correntinhas, continuo não pulando aqui, 26 para a parte de trás, 2 correntinhas, mais 16 pontos altos para a segunda manga, 2 correntinhas, e os últimos 12 pontos para a segunda parte da frente. Essa foi a forma que eu dividi essa palhinha. Eu já tenho aqui uma palhinha pronta e vou mostrar para vocês. A minha palhinha pronta ficou assim. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carreiras. Na confecção dessas carreiras, eu fui pegando só aquela alcinha de trás para dar esse efeito de relevo nessa pala. Essa pala é de 3 a 6 meses. Então, a largura aqui do decote tem que ser de 10,5 a 11. Estou com 11. A altura da cava também 11 centímetros. Estou aqui. E a largura aqui na parte do peito, esta largura aqui, vai de 25 a 26. Medindo aqui até aqui, eu tô com um pouquinho mais de 25. Posso ir a 26 e até um pouquinho mais, porque esta blusa vai ser fechada. Vai ser um suéter, tá? A diferença de pontos entre as costas
que está com 26 pontos, e essa parte aqui da frente, que só está com 24, é porque esta blusa vai ter uma abertura aqui na frente. Então, vou fazer aqui um acabamento para botar uns botõezinhos e já fiz essa compensação. A parte das costas um pouquinho mais larga que aqui na frente, porque aqui agora, na hora de emendar, eu vou colocar correntinhas. Essa palhinha, eu já somei os pontos que eu tenho. Aqui na frente e na parte de trás, somando, me dão 114 pontos. O ponto escolhido, ele é múltiplo de 3. E essa blusinha tem essa abertura aqui. Tenho que trabalhar aqui a carreirinha de fechamento com um número que seja múltiplo de 3. Então, 114, 117, 120, 123. Na hora que eu fecho aqui, eu faço uma correntinha aqui e uma correntinha aqui. São duas. Com duas desse lado, são 4. Com mais duas de separação, uma de cada lado, me dão 6 pontos. 114 com 6 são 120. E aqui no centro, como essa blusinha vai ser aberta, eu vou separar com 3 correntinhas. Vou a 123 correntinhas. 123 é múltiplo de 3. Então, agora eu preciso fechar. Eu não vou começar a fechar por aqui. Eu vou começar a fechar aqui pela parte de trás. Vou vir aqui. Eu vou escolher o segundo pontinho aqui, antes desse Vzinho. Vou pegar meu fio aqui. Vou puxar. Faço uma correntinha para prender. Tá? E não volto aqui para fazer o ponto. Eu vou aqui nesse do lado. E faço esse pontinho aqui. Se você quiser, você prende, porque é aqui que eu vou fechar para poder trocar de cor. Dentro do Vzinho, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui para vocês. Aqui. Dentro do Vzinho, também faço um ponto baixo. Uma correntinha sem apertar, porque vou precisar trabalhar nela. E se ela ficar muito apertada, dificulta. Vou lá na outra manguinha. Pego aqui de fora para dentro. E faço mais um ponto baixo. E vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Sigo assim até chegar aqui. Cheguei aqui nessa pontinha, também faço 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Pego aqui a outra parte da frente e vou fechar aqui nessa primeira alcinha. Fechei. Continuo com um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, uma dica para vocês. Quando a gente está trabalhando assim, a tendência disso aqui, como ele é aberto, é ficar repuxando os pontos. Então, eu junto aqui essas duas partes e com o marcador mesmo, eu prendo aqui. Isso evita que esse meu ponto fique puxando e ele alargue muito ou fique com aspecto feio. É só uma pequena dica.
Vou continuar com pontos baixos até chegar ali dentro do Vzinho para fechar. Tô aqui na pontinha, dentro do V, um baixíssimo. Uma correntinha sem apertar. Vou buscar a outra manguinha aqui, de fora para dentro. Faço mais um. E continuo trabalhando até encontrar ali o pontinho que eu comecei, bem aqui. Cheguei aqui, aonde eu comecei. Aqui, como eu vou trocar para uma cor azul clara, eu não quero fazer aquela emenda para não ficar feia. Vou lá, corto o meu fio e aqui vou fazer um arremate. Eu prefiro arrematar quando eu tô trocando de uma cor para outra. Eu acho que o acabamento fica mais bonito. Pego aqui minha agulha de tapeceiro. Lembra que eu não fiz um pontinho aqui nesse primeiro quando a gente começou? É porque aqui eu vou formar uma alcinha. O marcador estava aqui. É nela que eu vou entrar. Entro aqui. Puxo. Volto aqui da onde eu saí, ó, tá aqui. Mas tem uma alcinha aqui atrás, ó. Eu vou pegar essas duas aqui. Isso ajuda a prender meu ponto. Ajusto aqui a minha alcinha e formei o pontinho que me faltava. Aqui por trás, é só caminhar para lá e para cá, arrematando esse fio. Vou deixar ele aqui e depois eu faço todos os arremates. Minha blusinha tá arrematada, minha palhinha aqui tá fechadinha. Tenho 123 pontos. Vou trocar de cor. Vou pegar o meu fio agora, que eu vou trabalhar essa pala. Eu vou começar com a cor azul claro. Venho aqui, como eu pulo 2 pontos, vou fazer aqui primeiro um motivo aqui nessa alcinha de separação. Conto 2 para trás, venho aqui nesse terceiro, prendo o meu fio e subo mais 2 correntinhas. No mesmo ponto, volto e faço mais 2 pontos altos. Não vou fazer correntinha de separação. Pulo 2 de base. Nessa aqui, entre um e outro, vai ser nesse pontinho aqui, eu vou fazer mais um lequinho. 1, 2, e 3. Laço, 2 de base, vou no terceiro. Eu não estou apertando esses pontos. Se apertar, não vai ficar bonito. Pulo 2, venho aqui. E mais 3. Vou trabalhar assim, até chegar aqui para fechar. Chegando aqui para fechar. Se você tem o mesmo número de pontos que eu, 123, tenho aqui 5 pontos. Pulo 2, no terceiro, faço meu último motivo. Pulo 2 e posso fechar. Vou fechar em cima da terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Não dou muita folga nele, não. Deixo ele apertadinho para ficar bem juntinho. Vou trabalhar agora dentro desses espaços. Então, continuo caminhando com pontos baixíssimos
aqui por cima desses outros 2 pontos. Cheguei aqui no centro. Vou puxar meu fio, tornar a fazer um ponto baixíssimo aqui. Subo 3 correntinhas e vou repetir o mesmo motivo. Continuo não apertando meus pontos. Para cada espaço desse, vou fazer um lequinho. E vou trabalhar assim, em carreiras circulares, repetindo esse motivo. Nessa blusinha, eu vou descer com esse motivo por aproximadamente uns 13 centímetros, a contar daqui, porque ela tem de altura total até o final 27 centímetros, em torno disso. Pode ser um a mais, não vai fazer muita diferença não. Mas como eu quero botar uma sanfona na borda, eu tenho que tirar dos 16 centímetros de comprimento os 3 da borda. Vou trabalhar nesse ponto fantasia por aproximadamente 13 centímetros, trocando mais 2 vezes as cores. Vou trabalhar com esse azul, um azul mais forte e o azul marinho. Não sei ainda quantas carreiras vou fazer de cada cor. Então, vou descer o corpo desse casaquinho aqui e volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz de cada uma das cores. Já adiantei meu casaquinho. Tínhamos parado aqui, fiz 1, 2, 3, 4 nesse azul mais claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nesse azul intermediário, e neste azul marinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carreiras. Então, trabalhei 4, 6 e 8 carreiras. Aqui na borda, eu trabalhei apenas uma sanfona, aquele ponto sanfonado. Esse corpo aqui, nós estávamos com 121 pontos, porque estávamos trabalhando o múltiplo de 3. Quando chegou aqui na barra, vou aproximar. Quando eu terminei as carreiras aqui do meu lequinho, eu levantei uma carreira de ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base. Mas se eu tinha aqui na carreira do leque 121, para fazer essa sanfona, eu preciso de um número par. Eu não quis aumentar pontos, preferi diminuir um ponto. Então, em cima desses lequinhos, eu levantei 120 pontos altos. Fiz uma diminuição em qualquer lugar. Terminada essa carreira de pontos altos, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 em ponto relevo. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Então, já adiantei aqui na barra, porque o processo vai ser o mesmo. Mas antes de finalizar aqui essa manga, eu quero falar sobre a outra com vocês. Eu já contei aqui os pontos que eu tenho aqui nessa borda. Tenho 48 pontos. Como aqui não é muito aberto, um ponto dentro do V, um ponto aqui no centro e o outro dentro do V, me dão 51 pontos. 51 é múltiplo de 3. Agora, se eu fizer esses 51 pontos, essa manga vai ficar muito larga. Então, aqui, eu fiz 3 diminuições para terminar com 48 pontos. Essa largura aqui está de 11 centímetros. Se eu fizer aqui, como essa lã é mais fofa e ela é mais volumosa e abre mais, essa manga vai ficar mais larga. Ficaria pelo menos com uns 12 centímetros. Ficaria larga. É aquela manga que abre aqui e fica feia.
não fica assim, retinha. Bom, se eu tenho que fazer 3 diminuições aqui, eu marco em qualquer lugar, desde que faça 3. Pode ser mais ou menos uma por aqui, a outra mais ou menos por aqui, e uma aqui na ponta, tá? E são diminuições simples. Não vou fazer nada de especial. Isso porque aqui no casaquinho tem uma carreira de pontos baixos. Então, vou fazer a mesma carreira de pontos baixos aqui, que segura isso aqui para isso não abrir muito, e trabalho com esses pontinhos. Deixa eu fechar aqui, para não perder. Essa carreirinha, trabalhada pelo direito mesmo, porque a gente está trabalhando em crochê circular, então não preciso trabalhar pelo avesso. Prendo meu fio e só faço uma correntinha. Não vou voltar no mesmo lugar para fazer ponto baixo, porque eu vou ter que arrematar esse fio branco. Vou para o próximo aqui e um ponto baixo. E vou caminhando com pontos baixos até ali aonde eu marquei. Chegando aqui no marcador, tiro e faço 2 pontos juntos. Um e puxo o outro. 3 na agulha. Tiro tudo junto. Continuo até o outro marcador. Chegando no outro marcador, tirar. Pego aqui o primeiro ponto, laço, pego o segundo laço, tiro os 2 juntinhos. Vou continuar até o próximo, aonde também vou fazer uma diminuição e continuar caminhando até esse último pontinho aqui, antes do V. Último ponto aqui dessa parte feita, tô aqui no V, aqui dentro, um ponto baixo. Nesse meio aqui, aonde eu fiz esse ponto aqui, vou até pegar nessa alcinha aqui do lado, para não abrir mais essa aí que eu já tenho. Aqui, vou fazer outro. Para deixar fechadinho. No próximo, eu vou ver mais um ponto baixo. Aqui eu vou puxar. Vou cortar meu fio. E vou fazer o arremate em cima daquela alcinha que nós puxamos. Vou pegar minha agulha aqui. Lembra? Eu só subi a alcinha. Eu não fiz o ponto aqui. Então, vou lá no segundo, passo para o outro lado. Vou formar a alcinha aqui. Volto aqui, pegando inclusive aqui por trás, para firmar esse ponto. E formei o meu ponto 48 aqui em cima desse, tá? Agora é uma questão de arrematar aqui. Vou arrematar a minha. Com o meu arremate feito, vou vir aqui, bem aqui no centro, vou prender meu fio, lacei, faço aquela alcinha e mais 2 para subir. Aqui dentro, volto e os 2 pontos altos para completar o meu leque. E vou trabalhar no mesmo motivo que a gente vem trabalhando aqui no casaquinho, da mesma forma. Pulo 2, vou no terceiro e faço outro lequinho.
laço, pulo 2, no terceiro, outro leque. E vou trabalhando assim, contornando aqui essa cava. Quando chegar aqui, vou fechar, caminhar com 2 pontos baixíssimos até chegar aqui ao centro. Faço mais um, levanto minhas correntinhas e torno a fazer meu leque. Da mesma forma que a gente trabalhou no corpo aqui da blusinha. Essa manguinha aqui vai ser trabalhada e ela vai ficar assim. Só pelo direito, só dando voltas aqui e repetindo. 4 em azul claro, 6 em azul médio, 8 em azul marinho. A mesma coisa que a gente fez aqui no corpo. Voltando aqui, para a gente trabalhar o acabamento dessa manga. Eu estou aqui com 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer a 8ª. Nessa última carreira aqui, eu tenho aqui nessa manga 48 pontos. 48 pontos é demais, tá? Não tem, eu preciso reduzir isso aqui para pelo menos uns 40 pontos. Se eu contar aqui, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 lequinhos. Eu preciso reduzir para 40 pontos. Vou fechar essa 7ª carreira. Caminho com um ponto baixíssimo, o segundo, cheguei aqui dentro do leque, faço mais um, subo minhas 3 correntinhas e faço meu leque. Eu não gosto de já começar a diminuir, tá? Agora, vou pro segundo leque. Um ponto alto, o segundo ponto incompleto, faço o terceiro, 3 na agulha, tiro tudo junto. Visualmente aqui, eu tenho 3 pontos, mas aqui por cima, eu só tenho 2 correntinhas. O ponto do lado, leque normal, 3 pontos altos. Aqui, nesse segundo, outra diminuição. Segundo ponto incompleto, terceiro ponto, tiro tudo junto. Outra diminuição. Tornando aqui a diminuir. E vou caminhar assim, até fechar. Um leque completo. No próximo, uma diminuição. Faço o primeiro ponto, segundo incompleto, vou lá para fazer o terceiro, 3 na agulha, tiro tudo junto. Vai ser um sim, um não. Um normal, um com diminuição. Um normal e um com diminuição, até chegar aqui para fechar. Tô chegando aqui no final, vou fechar. Vou lá em cima da minha terceira correntinha, fecho com o ponto baixíssimo. Aqui sim, a partir daqui, é a mesma forma que eu fiz essas diminuições aqui. São só para manga, tá? No corpo do casaquinho, não. Só fiz ali uma diminuição para acertar os pontos. Aqui é que eu precisava de uma redução maior de pontos, para que essa borda aqui dessa manga não ficasse muito larga. Tô aqui. E essa parte é igual para as mangas e para aquela sanfona lá de baixo. Subi as minhas 2 correntinhas para dar altura, venho no ponto do lado, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E vou trabalhar essa carreira só
de pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui para fechar. Cheguei aqui, posso fechar. Venho aqui na correntinha daquele segundo ponto, puxo o meu fio e fecho. Alargo aqui um pouquinho o meu fio, passo a minha agulha por debaixo dele, vou buscar meu fio, um ponto baixo e uma correntinha. Esse ponto fiz em relevo pela frente. Vou fazer o próximo por trás. Passo minha agulha aqui, agora aqui atrás, puxo meu ponto e faço. E vou trabalhar em pontos relevo, dando a volta nessa manguinha aqui, para formar a sanfona de borda. Sanfoninha vocês já sabem trabalhar, tá? Aqui na barra, como eu disse a vocês, depois da carreira de pontos altos, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 carreiras eu também vou fazer aqui nas manguinhas. Quando eu terminar essa manga e terminar ali a outra, eu volto com vocês para a gente fazer esse acabamento e a finalização aqui do decote. Terminadas as mangas, tem que fazer o acabamento aqui do decote. Para o acabamento do decote, como vocês sabem, eu gosto de trabalhar com uma agulha um pouquinho mais baixa. Então, passo a trabalhar com uma agulha número 2. Vou buscar meu fio. Vou prender ele aqui no topo desse primeiro ponto aqui, que é o ponto, que é o meu ponto de borda. Puxo o fio, uma correntinha e mais 2 para subir. Aqui eu vou trabalhar uma carreira de pontos altos, contornando toda essa borda aqui. Quando chegar aqui nesse V, eu vou fazer uma diminuição para suavizar essa quina que forma aqui nesse casaco. Tô chegando aqui no meu Vzinho. Ainda tenho aqui um ponto, faço ele aqui. E estou aqui nesses 2. Esses 2 eu vou fazê-los juntos. Laço meu fio, venho aqui, tiro o incompleto, laço meu fio, vou buscar o segundo, 3 na agulha e tiro tudo junto. Eu suavizei essa quina com essa diminuição. Essa mesma diminuição eu vou fazer nos outros 3 cantinhos. Tô aqui no segundo cantinho. Venho aqui no ponto, faço incompleto, vou no segundo, laço, 3 na agulha, tiro tudo junto. E vou continuar nos meus pontos altos até o outro canto, para repetir o mesmo processo. E vou assim até o final dessa carreira. Terminei aqui essa primeira carreira de pontos altos. Quando a gente baixa a agulha, esse ponto fica mais delicado, ele fica menorzinho, principalmente quando é o acabamento aqui de cima, tá? Nas mangas e na sanfona da barra, eu não me preocupei, mas aqui eu quero um acabamento mais delicado. Outra coisa, quando a gente fez aquela diminuição aqui, ó, esse decote arredondou. Agora, vou trabalhar em ponto relevo mais umas 2 carreiras aqui nesse decote. O ponto relevo, todo mundo sabe fazer. Vocês já fizeram nas mangas e na barra, junto aqui comigo. Subo um ponto baixo e uma correntinha. No de borda não entra ponto relevo. E agora, um pela frente
outro por trás. Um ponto pela frente e outro por trás. Só isso. Vou fazer essa segunda carreira e mais uma que eu creio que sejam suficientes para esse acabamento aqui do decote. Terminei aqui o decote. 3 carreirinhas, tá? Nem precisei fazer nenhuma diminuição, que ele ficou bem arredondado aqui, acomodou e não arrebitou, tá? Meu fio tá aqui. Vou aproveitar para começar a fazer esse acabamento aqui. Retomo o meu ponto aqui. Retomo o meu ponto e vou fazer pontos baixos por toda essa borda. Faço uma correntinha aqui para subir. Venho no meio do ponto, procuro aqui um espacinho e faço um ponto baixo. Vou aqui e vou acomodando pontos baixos até chegar lá embaixo. Vou caminhando com cuidado, achando aqui aonde passar minha agulha e vou fazendo esses pontinhos até chegar lá no finalzinho. Nunca pegue dentro do ponto para não fazer um buraco. Sempre vá buscando aqui uma alcinha aonde você atravessar esse ponto. Aqui eu não posso fazer nem ponto de mais, nem ponto de menos, para que isso aqui não acabe franzindo ou fazendo um babado. É só uma questão de ir com cuidado, levantando esses pontinhos aqui, procurando aonde você vai botar a sua agulha, tá? Eu vou fazer os meus aqui, até chegar aqui, e já volto para contar quantos eu fiz. Voltando aqui. Daqui do topinho até aqui, eu acomodei 24 pontos. O último, eu peguei aqui, nesse buraquinho, aonde tá esse pontinho aqui. Para vocês saberem se deu certo, vocês assentem assim a blusinha, tá? E essa ponta aqui, ela não pode ficar assim, ó. Deixa eu afastar. Essa ponta não pode ficar aqui passando. Ela tem que ficar, ó, bem certinha. Da junção aqui dos dois decotes até aqui embaixo, sem franzir essa parte aqui, ó. Essa parte aqui nem pode estar embabadada e nem pode estar franzida. Ela tem que assentar bem direitinho aqui. Eu não vou prender esses pontinhos aqui. Isso aqui depois eu prendo com a costurinha, tá? Então, agora eu vou subir esses 24 pontos e descer até eu completar esse espaço que eu tenho aqui. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui, elas aqui vão ser retinhas, e volto para dizer para vocês quantas carreirinhas deram aqui. Creio eu que para completar isso aqui, mais umas 3 ou 4. Vou fazer as minhas. Terminei aqui. Foram 4 carreirinhas de 24 pontos. Não prendi aqui embaixo, ó. Ela tá solta e ela complementa esse espaço aqui. E aqui em cima, ela ficou bem acomodada aqui, ó, no topinho desses dois decotes, tá? Aqui eu já posso cortar meu fio para arrematar. E vou fazer do outro lado. Do lado de cá, vou fazer as casas de botão.
Vou levantar os mesmos 24 pontos. Como eu fiz 4 aqui, esse lado de cá não tem importância se ele passar um pouquinho aqui. Dessas 4 aqui não, tá? Vou levantar a primeira carreira. Na segunda carreira, eu também vou fazer inteira e devo fazer as casinhas de botão na terceira carreira. Vou virar meu trabalho aqui. Vou vir aqui, ó, nesse pezinho, tá vendo? Pegando aqui o pé desse ponto, bem aqui, ó, eu vou prender meu fio. Puxo a minha linha, faço a minha correntinha, aí não volto aqui não, volto aqui, já aqui nesse pé de ponto, ó, nesse pezinho aqui. Aqui foi só para prender meu fio e acomodar melhor. Aqui é que eu começo a fazer os meus pontos baixos. Deixa eu puxar assim que fica mais visível. E vou também aqui procurar aonde colocar minha agulha para que eu chegue lá em cima com os mesmos 24 pontos e bem retinho. Vou levantar os meus aqui. Voltando aqui com vocês. Fiz as 2 carreirinhas e já dividi aqui as minhas casinhas. Como esse botão, ele é maiorzinho, né? Ele não é daquele bem miudinho. Tô pensando neste aqui, ó. Se eu fizer a casinha aqui, ele já fica abotoado bem aqui em cima. Se eu colocar muito para cima, vai ficar muito na ponta, vai ficar feio. Contei aqui. 1, 2, 3, marquei 2 casinhas. Eu contei isso aqui e fiz a minha divisão, tá? Vocês contem aí. Eu contei aqui. 1, 2, 3, uma casinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, outra casinha de 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, outra casinha. E aqui no final, 1, 2, 3. O meu deu certinho. Vocês marquem aonde vocês querem a primeira casinha e marquem aonde vocês querem a última. Conta o intervalo, divide lá o meio certinho e vocês têm que ficar com o mesmo número de pontos entre uma casinha e outra. No meu caso aqui, eu tô com 6 pontos entre cada casinha dessas aqui. Feitas as marcações, só me resta agora trabalhar essas carreiras para fechar essas casinhas. Retomo o meu ponto aqui. Correntinha para subir. No mesmo ponto, um ponto baixo. E são 3 aqui, nesse início. Cheguei aqui, que eu tirei já o primeiro marcador. Vou tirar esse segundo também. Faço 2 correntinhas sem apertar, para isso aqui não franzir. Pulo essas 2 casinhas, vou aqui nesse ponto. E daqui até a próxima casinha, contando com esse que eu acabei de fazer, são 6. Fiz os 6. Tô aqui na segunda casa. Tirei. Mais 2 correntinhas sem apertar. Pulo as 2 casinhas, vou no próximo. E daqui ali para cima também são 6. E 6. Tô aqui na última. Tiro também. Mais 2. Pulo 2 e vou fazer aqui
os meus 3 últimos pontinhos. As casinhas estão feitas. Vou virar meu trabalho. Virei meu trabalho e vou descer. Uma correntinha no mesmo ponto, um ponto baixo. Faço o segundo aqui e o terceiro. Cheguei aqui na casinha. Dentro dessa casinha, tinha feito 2 correntinhas, faço 2 pontos. O primeiro e o segundo. Não tô apertando. E vou descer assim, até chegar ali no finalzinho, sempre arrematando com 2 pontos baixos dentro de cada casinha. Tô chegando aqui na última, ainda falta aqui um pontinho antes dela. Dentro da casinha, aqueles 2 pontos. E só tenho aqui mais 3 até o final. Terminei aqui as mesmas 4 carreirinhas, igual eu tinha feito lá do outro lado, tá? Aqui, se você quiser, você pode fazer mais uma carreira. Eu gosto desses acabamentos com 5, mas se eu deixasse aqui um espaço muito grande, achei que não ia ficar bom, não. Então, fiz as 4 carreirinhas aqui, as minhas casinhas, e essa quinta, em vez de eu fazer essa quinta e mais um acabamento, eu já vou fazer o acabamento direto aqui nessa borda. Eu quero trabalhar aqui com um ponto rendinha, só para dar um melhor acabamento nessa parte aqui. Para fazer esse ponto rendinha aqui na borda, eu quero que ele fique mais folgadinho. Vou tornar a mudar a minha agulha. Vou voltar aqui para minha agulha 2,5. Eu fiz esse acabamento aqui com agulha 2, que acho que fica mais bonitinho, mais delicado. Mas para esse ponto aqui de borda, eu vou fazer com a 2,5, que ele vai ficar mais visível. Vou retomar meu fio aqui. E o ponto rendinha, ele é muito simples. Uma correntinha para subir. Venho no próximo ponto e faço um baixíssimo. Correntinha para subir. No próximo, um ponto baixíssimo. Correntinha para subir. No próximo, um ponto baixíssimo. Correntinha. No próximo, um baixíssimo. Correntinha. No próximo, um baixíssimo. E ele vai ficando com esse acabamento aqui, todo trabalhadozinho, fazendo aqui como se fosse uma renda na borda. Eu vou continuar fazendo o meu ponto rendinha aqui. Vou contornar toda essa borda e esse decote até lá no outro lado, descendo, tá? Terminei aqui. Essa costura aqui é o seguinte. Eu vou costurar primeiro essa aqui de fora do botão. Nós temos aqui 3 pontinhos antes dessa primeira casa. Essa primeira casa, ela é mais um enfeite. Ninguém abotou, desabotoa. Então, aqui, quando eu faço, eu venho fazendo essa mesma costurinha por aqui. E ainda subo aqui, ó, para prender pelo menos esses 2 primeiros pontos aqui, nessa lateral. Que aí ela não vai abrir até embaixo e correr o risco disso aqui esgarçar. Depois que essa partezinha aqui tiver presa, aí sim, eu vou para a parte de dentro, aqui, ó. Vamos dizer que ela já está presa. Aí eu pego essa parte de dentro, assento ela aqui
E aí sim, é que eu vou costurar essa parte nessa outra, também com pontos de vai e vem, e subindo aqueles 2 pontinhos também. Então, ela fica presa dos 2 lados e não corre o perigo disso aqui, ó, ser repuxado, porque você costurou aqui embaixo, ainda subiu 2 pontinhos. Costurou aqui, subiu 2 pontinhos. E se quiser, aqui mesmo, para lá e para cá, passando a agulha para lá e para cá, você ainda pode prender essas 2 abinhas uma na outra. Primeiro costura de fora, depois você costura de dentro, tá? Eu vou terminar as minhas costuras aqui, vou terminar de esconder meus fios, fazer todos os acabamentos, vou pregar os botões e volto para mostrar ele prontinho para vocês. Voltando aqui com vocês para mostrar a nossa peça pronta. O nosso suéter ficou assim. Fiz todos os acabamentos, prendi os botões. E como eu disse a vocês, esse último aqui é quase que de enfeite, tá? Ó, ficou bem preso aqui, não tem perigo dessa parte aqui esgarçar. Esse botão não precisa ser desabotoado para vestir o bebê, porque aqui nós temos espaço suficiente. Esses botõezinhos eu botei em azul, mas é opcional, você cola se você quiser, pode fazer com botãozinho branco. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Na medida do possível, eu vou respondendo a vocês. Nos vemos na próxima.